Gente, boa noite. Mais uma vez a gente está aqui para conversar. A prova está se aproximando, faltam um pouquinho menos do que 2 semanas, né? Dia 30, 12 dias. Dia 20 sai ali a localização, sai as outras informações. Mas aí, com essa aproximação, a gente deixou para trabalhar com vocês alguns temas que a gente fica entendendo que tem mais chance de cair. Hoje, qual é a intenção nossa? A intenção nossa é trabalhar algumas normas regulamentadoras e a forma como ela pode estar na sua prova. A gente vai tentar fazer também algumas questões, algumas possibilidades de forma de questão que pode cair, e aí a gente começa, eu baixei ela aqui, a gente começa conversando pela própria NR15. NR15, talvez, se alguém trabalha mais diretamente com ela, sabe da chance que se tem dela cair, o que é mais a nível de possibilidade, a nível de agravo, de chance mesmo dela cair. E aí a gente vai colocar o material para vocês na plataforma, da mesma forma como a gente fica entendendo que tem mais chance de você absorver os itens que são mais importantes. Então, propositalmente, a gente trabalha diretamente com a norma. Eu acho que eu vou conseguir até colocar aqui para a gente. Cadê? A gente trabalha diretamente com a norma, e aí a norma regulamentadora, para vocês terem uma ideia, a NR15, ela fala sobre a questão da insalubridade. Fernanda, se ela fala sobre a questão da insalubridade, a gente está falando sobre qual possibilidade, qual é a ideia, o que pode mais estar acontecendo dentro desse contexto da atividade da NR15. Quando a gente fala sobre a NR15, a gente está falando que a chance de a gente ter as atividades e operações insalubres, os cálculos necessários, e aí é óbvio que quando eu trato de Petrobras, eu estou falando sobre alguma coisa que tem sempre atividade insalubre envolvida, tem sempre atividade perigosa envolvida. Numa grande parte das funções tem atividade perigosa, mas atividade perigosa a gente vai falar depois na outra NR, que é a NR16. Mas aí, quando a gente começa a falar sobre a NR15, a NR15 ela fala sobre atividades e operações insalubres. Fernanda, de uma forma bem simples, o que é a tal... Deixa eu escrever da forma que eu gosto de escrever aqui, ó. O que é a tal da insalubridade? Quando eu falo sobre insalubridade, eu falo sobre a retirada da saúde. É alguma coisa que a pessoa trabalha que tira a saúde dela. Por isso que existe um benefício extra, em forma de dinheiro, para ela trabalhar fazendo aquilo. Por isso que, dependendo da atividade que a pessoa faça, essa pessoa tem que trabalhar um tempo menor do que a pessoa que trabalha sem esse risco, sem essa retirada da saúde, sem esse prejuízo, sem esse dano. E aí a norma regulamentadora 15, que fala sobre a insalubridade, ela foi criada lá em 1978, junto com uma grande parte das normas regulamentadoras. Só que é óbvio, né, que ao longo dos anos, ao longo das profissões, ao longo dos estudos, ela foi sendo atualizada, e aí nós tivemos uma última atualização dela aqui em 2022. Ó, quase um ano da atualização, 13 de abril, né? Um ano e um pouquinho. Então, o que eu quero que você entenda sobre definição de atividade insalubre? Dá para enxergar legal, gente? O tamanho dá para enxergar legal? Me fala aí. O que eu quero que você entenda sobre atividade insalubre? Se eu estou falando sobre atividade insalubre, eu estou falando sobre a atividade que vai retirar a saúde. E aí tem uma ideia que é importante você entender sobre vários pontos, que é a questão do limite de tolerância. Para várias coisas que retiram a saúde, para retirar a saúde, tem que estar acima do limite de tolerância. Então, Fernanda, o que é o limite de tolerância? Como nós já falamos lá
na conversa sobre toxicologia ocupacional, quando a gente fala sobre limite de tolerância, eu estou te falando sobre alguma coisa que eu posso ficar exposta, que eu posso fazer, mas só por um limite. Se eu fizer além desse limite, já começa a ser prejudicial. Quer ver um exemplo? A pessoa trabalha com radiação. Eu gosto sempre de usar esse exemplo. A pessoa pode ficar exposta à radiação lá com o técnico em radiologia, o dentista. Ele pode ficar exposto à radiação direto ali 24 horas por semana. Essa é a capacidade, é o limite. 24 horas por semana. E aí a pessoa resolve trabalhar lá numa atividade onde ela fica 24 horas e 10 minutos por semana. Por semana. Ela ultrapassou o limite da tolerância ou não? Sim, ultrapassou o limite da tolerância. E aí esses 10 minutos a mais já vai trazer prejuízo para a sua saúde. Tanto que, quando a pessoa vai começar a trabalhar exposta à radiação, desculpa, existe um exame que gera, que a pessoa tem a necessidade de fazer, que é para mostrar, por exemplo, que essa mulher, quando é mulher, que essa mulher não está grávida. Então, quando eu começo a trabalhar com como técnico em radiologia, eu tenho que apresentar um exame lá no meu admissional, mostrando que, ó, Fernanda, você não está grávida, então você pode trabalhar. Por quê? Se a pessoa começar a trabalhar estando grávida, ela não pode trabalhar. A pessoa, quando está exposta à radiação e engravida, na mesma hora ela tem que parar aquela atividade e fazer uma atividade que não fique exposta. Então, quando eu falo sobre limite de tolerância, acima do limite de tolerância, eu estou falando que eu tenho até o ponto onde nós podemos ir, mas se tem um ponto acima desse ponto que a gente pode ir, eu preciso ter todo um cuidado para obedecer. E aí, ó, acima do limite de tolerância prevista no anexo, vocês vão ver que essa é uma norma regulamentadora cheia de anexos. Nas atividades mencionadas nos anexos 6, 13, 14, é considerada atividade insalubre quando é comprovado um laudo falando que é atividade insalubre. Quem faz esse laudo, Fernanda? O engenheiro de segurança, os fiscais também fazem essa questão desse laudo. E aí, ó, percebe bem aqui, ó, qual é a definição de limite de tolerância? Olha como é que é importante você saber. Por quê? Eu fico pensando que uma questão mais ou menos com essa definição, perguntando se é certo ou errado, uma palavra ou outra ali que não esteja o ideal, e aí vai falar, ó, baseado na informação A ou na informação B, você acha que tal coisa faz parte, tal coisa é considerado limite de tolerância? E aí eu te pergunto, o que você entende como limite de tolerância? Então, o limite de tolerância é a concentração de intensidade máxima, onde a pessoa tem a necessidade, né? Onde se tem a questão da exposição relacionada à atividade, à natureza do trabalho, ao tempo de exposição do próprio agente, que não vai causar dano. Então, eu estou te falando sobre alguma coisa que não vai causar dano. Aí é o limite de tolerância. É como se eu falasse assim, ó, você pode ficar indo até aqui, o paralelepípedo. Não bota o pé na rua. Na calçada até o paralelepípedo é teu limite de tolerância. Se você botar o pé na rua, já vai ultrapassar o seu limite de tolerância. Então, o que você vai fazer? Com o pé só até a calçada. E aí, eu preciso entender que o limite de tolerância ele se refere a concentração ou intensidade máxima ou mínima relacionada à natureza da exposição, o tempo da exposição, que não vai causar dano à saúde do trabalhador durante
a sua vida laboral. Quando deixa de ser limite de tolerância, quando ultrapassa o limite de tolerância, causa dano. E aí, o item 15.2, ele fala assim, se a pessoa tiver que trabalhar com uma atividade insalubre, ela, por lei, pelos subitens, pelo respaldo, ela é assegurada, ela está assegurada a percepção de adicional. Ela tem direito ao adicional. E aí, o pulo do gato esse adicional é sobre o salário mínimo. E aí você vai ver a diferença entre a insalubridade e a periculosidade. E aí essa diferença sobre o salário mínimo que vai ser incidente naquela região, naquele local. Então, assim, o adicional, ele é em cima do salário bruto? Me responde aí, vocês. O adicional é em cima do salário bruto? Gente, um segundinho. Deixa eu só ligar um ventilador aqui que eu estou sendo picada continuamente pelos mosquitos. Não vou nem parar a gravação, só um minutinho aqui. Eu acredito que sim, salário bruto. Acho que é esse. Acho que é em cima do salário mesmo. Salário bruto, pode ser salário da carteira. Então, olha só, o que acontece? Eu tenho, vamos ver se vai melhorar, eu tenho que seguir a regra do limite de tolerância para eu não precisar ganhar adicional. Se eu tenho um limite de tolerância, esse limite de tolerância ele não é obedecido, aí começa a ultrapassar, e aí é o que eu sempre falo, você não vai ver isso na sua prova, tá? Mas é o que eu sempre falo. O adicional de insalubridade e de periculosidade é o seguinte, é como se ele falasse assim para você, você vai ter sua saúde prejudicada. Mas, já que você vai ter sua saúde prejudicada, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar um dinheirinho a mais para você comprar um remédio amanhã. Hoje eu estava conversando com um grupo de alunos que trabalham e estudam sobre logística. E aí o rapaz falou que fazia uma função lá de conferente e tal, e aí era terceirizado numa empresa de alguma coisa e pegava, ele falou, Fernanda, é muito comum pegar o peso aqui das caixas, dessa ponta, e levar para cá. E aí quando alguém fica com alguma lesão na coluna, alguma coisa, eles trocam. Por quê? Eu preciso de mão de obra. Nesse caso, nem caracteriza a insalubridade. Uma outra pegada é a questão da ergonomia. São alguns pontos bem específicos. Mas o que eu quero te mostrar? Para você receber o processo de insalubridade, tem que estar, deixa eu subir aqui para mostrar para vocês, tem que estar no exercício do trabalho em condições que grava o prefixo in. In é retirada. É retirada. Retirada de quê, Fernanda? Retirada da saúde. Eu estou falando sobre a retirada da saúde. E aí, o que é importante para caramba você perceber? Que aqui eu estou falando sobre o salário mínimo. Então, anota aí, coloca aí na tua anotação. Calma aí que eu vou encontrar aqui. Insalubridade percentual sobre o salário mínimo. Vocês vão ver que periculosidade é percentual sobre o salário bruto. Mas é uma outra pegada, um outro percentual. A gente está falando agora de insalubridade. E aí, se tiverem pergunta, fiquem à vontade, tá? Quando eu falo sobre... Então o que a senhora quer dizer que... Nossa,
A senhora quer dizer que é em cima do salário mínimo, né? Isso, eu não. A norma regulamentadora quer dizer, ó, olha aí, tá grafei de Não, vermelho. tudo bem. Não, valeu, foi uma informação válida, foi legal. Show de E bola. aí, Coisas mínimas que podem fazer diferença. esse que é o lance do concurso. Ainda mais modelo de prova do Sebrasp. Ela vai falar assim, vai te dar a frase e você vai falar certo ou errado, como se fosse verdadeiro ou falso. E não vai estar um negócio complexo ou não. Vai estar um negócio mínimo. Você vai perceber. E aí você vai estar, caraca, só que, eu estou te passando aqui a norma, só que a norma regulamentadora, se você olhar lá em cima, está escrito 112 páginas. Não vai adiantar eu falar para vocês 112 páginas. 112 páginas, mas sei lá quantos anexos que a gente vai ver. Mas eu preciso te pontuar aquilo que tem mais chance de cair. E aí você vai ver que, não é a Fernanda que está dizendo, a nova regulamentadora ela foi construída com a ideia de que quem vai receber a insalubridade, o acréscimo, ela é sobre o salário mínimo. Claro que, preste atenção, isso vai impactar lá na questão de aposentadoria, lá na questão do INSS. E aí, quando eu falo de INSS, eu falo de Instituto Nacional de Seguridade Social, processo de aposentadoria, de afastamento de tempo de serviço. Mas por quê? Vê se você concorda comigo. Eu tenho uma pessoa que trabalha diante do computador 8 horas por dia e trabalha no ar-condicionado, é um ambiente silencioso, e é uma profissão nesse formato. É a profissão 1. Eu tenho uma outra pessoa que ela trabalha exposta à radiação mesmo, exposta aos micro-organismos, porque ela é um técnico em radiologia, e aí ela só pode trabalhar 24 horas por causa da exposição à radiação. Situação 2. Eu estou falando sobre 2 profissionais com atuações diferentes, características de profissão diferentes, logo, remuneração também pode ser diferente, benefício pode ser diferente. Não estou falando que uma profissão é mais importante ou menos importante, mas qual é o risco que uma pessoa tem e a outra não. Por exemplo, quem trabalha diante de um escritório, como eu falei para vocês, e trabalha tranquilo, no ar-condicionado e tudo mais, é o mesmo tipo de exposição, por exemplo, como dá para ver aí a foto do Eduardo? Claro que não. O sujeito que trabalha na plataforma, o sujeito que trabalha exposto lá na Petrobras, é risco de acidente o tempo todo. Então, essa percepção que a gente tem que ter com relação à alteração de insalubridade e periculosidade. E aí, o que você precisa saber? Porque, se fosse eu, faria a pergunta assim: os graus que tem de equivalência. Quando eu falo sobre esses graus de equivalência, eu estou te falando sobre a possibilidade de ter grau mínimo, grau médio e grau máximo. E aí você, de uma forma bem resumida, você vai botar 10% mínimo, 20% médio, 40% máximo. Fernanda, será que eu vou confundir com a periculosidade? Não. Sabe por que não? Periculosidade, eu já estou adiantando lá outra norma, tá? Periculosidade é 30%. Não é o mesmo percentual. Uma coisa que eu já vou te falar é que você, Fernanda, eu trabalho fazendo uma parada que ela é insalubre e é perigosa. Eu vou ganhar os dois, vou ganhar 40% e mais 30%? Não, meu filho, não. Você vai escolher um dos dois para você ganhar. Ou o percentual da insalubridade, ou o percentual da periculosidade. Sugestão: não escolha baseado no nada. Escolha baseado principalmente naquilo que vai ter o menor tempo de serviço. Então, para você escolher esse processo desse percentual, você tem que estar ligada do que está acontecendo no INSS. Entende como todo mundo que é envolvido com a segurança do trabalhador, com a saúde do trabalhador, precisa estar linkado com as informações do INSS?
para eu ter ideia do que eu vou ganhar. Mais do que o dinheiro, para eu ter ideia sobre a saúde no meu corpo. É importante. E aí, ó, você tem que gravar aqui. Eu tenho uma insalubridade no grau mínimo de 10%, grau médio 20%, grau máximo 40%. Então, como é que você tem esse processo e como é que é escolhido? Vai ser escolhido o percentual de acordo com o risco que a pessoa ela pode ficar ali exposta, tá? Então, é importante você ir percebendo isso, tá? Tranquilo? E aí a gente tem uma outra situação. Quando eu tenho, preste atenção aí nessa parte, quando eu tenho mais de um fator de insalubridade, ô, Fernanda, será que pode acontecer de eu ter mais de um fator de insalubridade? Sim. E aí, o que vai acontecer? O que vai ser considerado aquele que é o grau mais elevado. Eu estou falando sobre aquela situação que é do grau mais elevado. Porque a pessoa ela pode estar exposta ao risco com o grau mais elevado, e aí ela escolher qual ela vai querer. Mas aí é escolhido o grau mais elevado justamente para deixar a pessoa ali recebendo esse benefício, que é a questão da insalubridade. Aí tem um detalhe. Quando o ideal, gente, é a gente trabalhar sem risco, isso daí todo mundo sabe. Agora, quando esse risco ele é eliminado ou ele é neutralizado para o adicional. Sabia disso? A pessoa ela está exposta ali fazendo alguma determinada atividade e aí, com aquele risco que ela está correndo. E aí começam a criar uma solução e a partir dessa solução a pessoa deixou de ter ali o dano. Acabou o risco. O que vai acontecer? Essa pessoa ela vai ter aquele benefício da insalubridade, não vai ter mais o dinheiro, porque ela não está mais exposta àquele risco. Tranquilo? Deu para entender aqui essa parte tranquilamente? E aí eu tenho que ficar bem ligada, porque pode vir na prova uma questão assim. A eliminação ou neutralização da insalubridade determinará a continuidade do pagamento do adicional respectivo. E aí? Você vai responder certo ou errado? Aí você vai falar assim logo de cara. Pô, Fernanda, já vou logo ver, falando sobre a insalubridade, já vou logo falar que vai o adicional respectivo. Caraca, já sei. Só que não é continuidade, é a cessação. Percebe como é uma palavrinha aqui, ó? E essa uma palavrinha que ela vem, ó, trazendo. E aí, ó, a eliminação ou neutralização da insalubridade deve acontecer com a adoção de medidas de ordem geral, que vão conservar o ambiente dentro dos limites, com a utilização de equipamento de proteção individual. Isso é ótimo para cair como questão. Por que isso é ótimo para cair como questão? Porque, grava uma coisa, só pode ser considerado insalubridade ou periculosidade depois que você tentou, primeiro, eliminar o risco. Essa é a ideia sempre, tá? Eliminar risco.
Nanda, a gente tentou de uma forma ou da outra, a gente não conseguiu eliminar. Aí, calma aí, deixa eu colocar aqui, ó. E primeiro eu tento eliminação dos riscos. Depois a gente tenta a neutralização através dos EPIs. Quando tem equipamento de produção individual, significa que eu tenho que estar protegendo o trabalhador porque está com um risco que eu não consegui tirar. E aí eu só vou conseguir neutralizar, equilibrar usando o EPI. Se você usa um protetor auricular, não quer dizer que você vai deixar de ouvir o ruído, não. Mas você vai reduzir esse ruído. E aí cabe à autoridade regional, em relação à segurança, comprovar a insalubridade por laudo técnico. Médico do trabalho, engenheiro do trabalho. E aí vai fixar o adicional aos empregados expostos. Quando tiver impraticável a sua eliminação ou neutralização. Então, se tem EPI, é porque a primeira possibilidade você já tentou e não conseguiu, a segunda possibilidade você já tentou e não conseguiu. E quando você conseguir a eliminação ou a neutralização, precisa ter perícia. Precisa ter perícia medindo. Ó, agora a gente não vai mais pagar insalubridade e periculosidade, porque o risco acabou. Tranquilo, galera? E aí é importante você perceber que a chance de cair é em cima desse tipo de situação. E aí, olha só, é facultado às empresas e aos sindicatos requererem ao Ministério do Trabalho, através da Divisão Regional do Trabalho, a realização da perícia em estabelecimento ou setor deste, com o objetivo de classificar ou caracterizar ou determinar atividade insalubre. Então, calma aí. As empresas têm que providenciar um trabalhador, pagar um trabalhador para falar que, está tendo atividade insalubre aqui na tua empresa. Percebe? E aí, nas perícias, se for comprovada a insalubridade, vai falar, calma aí, insalubridade de grau médio. Então, esse trabalhador aqui vai ganhar um percentual a mais. Qual percentual? Só fala vocês aí. Insalubridade de grau médio. 20%? Hã? 20%? 20%. Mas não é o trabalhador que chega e fala assim, não, eu tenho que ganhar insalubridade porque esse trabalho aqui não está legal. Não, não pode. Nem é o dono da empresa. Não adianta que eu não vou dar insalubridade porque eu não vou pagar mais. Não. É um cara especialista na área, um médico do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, que vai falar, tem que dar essa insalubridade para esse cara por causa da exposição que ele está tendo. E aí, a perícia, ela tem que ser feita com o objetivo de caracterizar ou classificar ou determinar atividade insalubre. E aí, na perícia que o perito vai falar, o percentual é esse daqui. E esse perito, ele vai descrever lá no laudo qual foi o equipamento que ele usou. Que aí entra a questão da higiene ocupacional. Qual foi a técnica que ele utilizou? Aí a gente começa a ter diversos anexos da NR15 que mostra sobre os exames para os limites de tolerância. Como que eu alcanço os limites de tolerância? Como eu faço para seguir
mais valores do limite de tolerância. Aí a gente tem, ó, anexo 1, que fala sobre o limite de tolerância para ruído contínuo ou intermitente. Todo mundo sabe a diferença do contexto do ruído contínuo ou intermitente? Ruído contínuo. Tom... Claro que muito alto, né? Tom... Isso atrapalha o ouvido, com essa voz, né? Com esse ritmo. Ruído intermitente. Tom, 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 tom. Pode ser um intervalo curto ou um intervalo longo. Não interessa. Mas ela para e volta. Para e volta. E aí, essa fiscalização, esse limite desse ruído vai ser isso que vai dizer qual é a capacidade máxima de tempo por dia permitido. E aí, a cada alteraçãozinha de ruído, você começa a ter redução no tempo de trabalho. E já até aproveito para falar que, Fernanda, esses valores todos aí, eles caem, geralmente, como eles podem cair? Qual é o limite de tolerância para ruído diário de acordo com a NR 15? Qual o limite de tolerância quando a pessoa está trabalhando por 8 horas por dia? Qual o limite de tolerância para ela? 85. Se ela está trabalhando 8 horas por dia, ela está com ruído de até 85. Fernanda, se ela tiver com ruído de 95, só pode trabalhar 2 horas por dia. Existem várias profissões que fazem dessa forma, tá, gente? Existe o ruído que a pessoa só pode trabalhar 7 minutos por dia. Ô, Fernanda, é meu sonho. Não, não queira que isso seja seu sonho, não, porque imagina o ouvido dessa pessoa como já não deve estar. E aí, ó, como que você acha que pode, por exemplo, vir alguns tipos de definição? Ó, entende-se por ruído contínuo ou intermitente o ruído que não seja ruído de impacto. Tó, tó, tó. Então, ele é tó. E aí, o tempo de exposição aos níveis de ruído não devem ser excedidos. Fernanda, tu acha que cai muita questão relacionada a ruído e tal, tal? Não. Vou falar onde eu acho que tem mais chance. Tá? Você faz o cálculo quando a pessoa está trabalhando acima de 115 decibéis, você tem que ter uma proteção adequada, específica. Ok, galera? Um outro ponto que tem é o limite de tolerância para ruído de impacto. Ruído de impacto... Peraí, Fernanda, peraí. Só uma pergunta. Tu falou que não, sobre questões de ruído, tu falou que não tem chance, como é que é? Foi isso? Não. Eu falei que questões relacionadas a ruído, né, o anexo 1, não deve cair. Mas se cair, eles podem te perguntar nesse modelo aqui, ó. Qual o limite de tolerância para a pessoa que trabalha 8 horas? Ou quando a pessoa trabalha 8 horas exposta ali a ruído, ela significa que ela está com qual nível de ruído? 85. Mas assim, Fernanda, tu acha que cai questão relacionada a ruído? Não. Mas cai questão relacionada a combate a incêndio? Sem dúvida. A gente vai falar de combate a incêndio. Entendeu? Então, a gente fica imaginando as possibilidades a mais de cair determinado assunto e outros assuntos não. Aí, ó, no ruído contínuo, é a questão que... Cadê? Aqui, que eu quero mostrar para vocês. Parte aqui, na parte do ruído de impacto, ele tem, ó,
estar rápido e, ao mesmo tempo, ele tem que ter um intervalo maior do que 1 segundo. Tem que ser um barulho rápido e tem que fazer um silêncio maior do que 1 segundo. E aí, como que é mensurado esses níveis de impacto, gente? O nível de impacto é mensurado através dos decibéis. E aí, essas operações, essas possibilidades para o ruído de impacto, existem algumas profissões que as pessoas ficam mais expostas. Outra coisa, quando a pessoa está exposta ao calor, o limite de tolerância. Como é que funciona isso? A ideia desse anexo é criar alguns critérios para caracterizar as atividades que a pessoa está exposta ali, e aí essa exposição, a gente está falando de ambiente fechado e ambiente com fonte artificial de calor, fonte natural de calor, sol. Tá? E aí, qual é a caracterização da atividade insalubre? Eu preciso pensar na NHO 6, eu preciso medir para mensuração de calor, eu preciso medir através do IBUTG. IBUTG é o índice de bulbo úmido termômetro de globo, que vai me ajudar a verificar como que está a temperatura desse local. Por quê? Eu vou ter que ter um trabalhador ali, fazendo alguma coisa aí nesse local. Então, eu preciso saber qual é a condição que essa pessoa vai trabalhar. Inclusive, uma das coisas que é vista é o quanto essa pessoa vai suar enquanto ela está produzindo isso. Tá? Então, já fica ligada pela questão do próprio IPUTG. E aí, você vai perceber que tem a taxa metabólica por cada atividade. Quando a pessoa faz o trabalho leve com as mãos, ela tem um gasto metabólico de 126. Quando faz o trabalho pesado, quando faz o trabalho moderado. Cada tipo de trabalho que a pessoa está exposta, ela tem um risco, uma chance que a gente tem que ficar ligado. Está andando no plano, né, no reto, está sem carga. Como é que funciona essa questão? Aí tem o anexo 4, que foi revogado, sabe Deus o que era. O anexo 5 fala sobre as radiações ionizantes. E aí, radiação ionizante, estou falando sobre riscos da radiação que está lá dentro da CNEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que são as diretrizes básicas de proteção radiológica, que eu tenho que ter bastante cuidado, igual na questão do Césio 137, né? O anexo 6 fala sobre as condições hiperbáricas. Eu tenho um equipamento e esse equipamento ele precisa mandar a oferta de oxigênio, pressão atmosférica, e aí eu tenho que ter todo um cuidado para esse processo de trabalho. Ok? E aí, cadê? Eu quero te mostrar. Olha aqui essa parte. Quando você faz operação de campânula, de eclusa e de vários equipamentos, eu tenho que ter uma pessoa treinada para isso. Eu estou falando sobre a pessoa que vai trabalhar sobre sobre o processo de condição hiperbárica. Eu falei com vocês, eu acho que eu cheguei a falar com vocês. Eu fui dar treinamento uma vez de uma multinacional lá na Ilha do Governador, lá na UFRJ, que essa multinacional tinha uma funcionária que ela tinha um esposo que trabalhava lá com condições hiperbáricas numa empresa. Ganhava dinheiro, homem. Mas ele ficava submerso por X horas. Quando voltava, não voltava direto para o
ar ambiente como a gente está, voltava para uma oferta de oxigênio mediana para depois vir respirar o ar que a gente está respirando. Então, outra coisa aqui, ó, todo trabalho com ar comprimido deve ser executado de acordo com a prescrição dada. E qualquer modificação não deve ser repetida. Tem que ser avisada antes. Outra coisa, um trabalhador só pode receber uma descompressão por dia. Por quê? A chance desse trabalhador ir a óbito, se ele for retirado daquele local mais de uma vez ao dia, é bem grandiosa. Ok? E aí, peraí, tem uma outra situação aqui que eu vou te levar para aquilo que a gente fica imaginando já que tenha mais chance, tá? De cair. Quando eu estou num lugar com ar ambiente, como é a placa que a gente enxerga, eu tenho modelo de um quadro diferente. Importante a gente saber. Fernando, eu preciso estudar essas coisas aqui. Ó, se eu fosse você, nessa altura do campeonato, não pegava para estudar isso, não. Pega para estudar os outros pontos que a gente fica sabendo, fica imaginando que vai ter bem mais chance de cair. Deixa eu pegar o próximo anexo. E que eu quero mostrar aqui para vocês um anexo. O anexo 9, ele fala o seguinte: nas atividades com freio, eu só posso executar essa atividade em local que tenha a condição similar a contexto da temperatura. Eu tenho que ter bastante cuidado com essa questão. Uma outra questão, cadê? Deixa eu colocar aqui para vocês. Ó. Está aparecendo aqui para vocês? Estou tentando ver aqui. Aí a gente tem, ó, mergulho. Ó, percebe como eles estão falando bastante sobre a questão de mergulho e tudo mais. Ó, a forma que deve acontecer o contexto da descompressão. Outro ponto importante, deixa eu ver aqui. Porque o ideal é você estudar aquilo que você fica imaginando que tenha mais chance de cair dentro do contexto geral. Tá? Deixa eu puxar aqui. Umidade. Umidade é quando eu estou trabalhando em local alagado, encharcado, com umidade. Isso daqui, gente, nesse Anexo 10, a gente está falando, por exemplo, sobre algumas atividades da Petrobras. Algumas atividades que muitas vezes a própria SEDAI também faz, que vai misturar a água potável com as estações de tratamento. SEDAI é a empresa de estação de tratamento de água daqui do Rio de Janeiro, que agora há pouco, ano passado, foi privatizada. Aí a gente tem, ó, agente químico cuja insalubridade é caracterizada por limites de tolerância e inspeção no local de trabalho. Então, quando eu falo sobre agente químico, eu estou falando sobre ultrapassar limite de tolerância, porque não pode ser asfixiante. Eu tive um aluno que aconteceu o seguinte:
ele trabalhava numa empresa que pintava prancha de mar. E aí ele trabalhava informalmente, pintando prancha. E aí, uma vez, ele tirou um monte de fotos, filmagem, ele mesmo denunciou a empresa que ele trabalhava, fora dos direitos. E aí, o Ministério do Trabalho foi lá e visitou. E pegou ele trabalhando no flagra e multou a empresa, deu uma história danada. Mas é importante você perceber essas situações. Aí a gente tem o limite de tolerância, alguns quadros de limite de tolerância, de grau de insalubridade, de acordo com o produto químico. Você vai gravar tudo isso? Só se você quiser. Eu não gravei. Cai dessa forma na prova, Fernanda? Não. Não pode cair, né, gente? E aí, um outro ponto, a gente tem na poeira mineral o abesto, asbestos, né? Que o amianto é oriundo, que é aquela poeira e tudo mais. A gente tem também um modelo de um documento, de um cadastro, que é necessário ser apresentado de quando em quando, né, pelos funcionários ali da empresa. E aí tem um detalhe: olha só, o empregador deve fornecer gratuitamente toda a vestimenta de locais de trabalho que pode ser contaminada por asbestos, não podendo ser utilizada fora do ambiente de trabalho. Fernanda, posso utilizar fora do meu ambiente de trabalho? Vocês vão responder. Não pode. Tá? Então é importante vocês. Repete aí, dona Fernanda, porque a voz da senhora ficou metalizada e picotada. Repete aí. Alô? O que acontece? Essa informação do item 14 é a mesma coisa que linka com o EPI. O empregador deve fornecer gratuitamente toda a vestimenta, toda a roupa, todo o EPI que a pessoa vai trabalhar contaminada pelos asbestos. Mas tem um detalhe: não pode ser usada no lado de fora do trabalho. Outra coisa, o empregador ele é responsável pela limpeza, manutenção e guarda da vestimenta de trabalho, bem como os EPIs. Olha que doideira. A troca de vestimenta do trabalho deve acontecer com a frequência mínima de 2 vezes na semana. Então, se você for trabalhar num local onde tenha o asbesto, tem que ter uma conduta diferente. O empregador deve ter um vestiário duplo para os empregadores e para os trabalhadores expostos ao asbesto. Professora, desculpa a minha ignorância. O que seria asbesto? Asbestos é o amianto, o que faz telha, que faz caixa d'água. Ah, tá, ok. Eu estou ligando ao produto químico e geralmente quando é vestimenta assim, tem que ter um controle da vestimenta. Sim. E é diariamente, né? Então, esse abesto aí é 2 vezes na semana. 2 vezes na semana. É assim, é frequência mínima, tá? Que pelo menos 2 vezes na semana. Aí eu consigo trocar todo santo dia, vai ser o céu. E aí, o asbestos, que vai ser o amianto em si, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma fábrica, a Eternit, que ela faz telha e faz caixa d'água. Agora a caixa d'água passou a ser de plástico. Mas ela produz asbestos pra caramba. Hoje a senhora falou o nome, né? Hoje eu falei, né? Naquele dia eu não falei.
Mas naquele dia eu falei uma outra situação. Quem estava, estava. Não, eu Mas o que acontece? fiz ela Já em faz... Guadalupe, mas a senhora falou que. Fala. Como fala? Eu não entendi. Repete. Naquele dia, eu não falei o nome, mas eu falei uma situação mais complexa. Hoje eu soltei o nome. Você falou da filial de São Paulo, né? Oh, Que é aqui no Rio. E aqui no Rio a gente tem Ela também. fica lá. Ela fica lá em Guadalupe. É em frente ao Shopping Guadalupe, naquela rua que tem uma igreja universal na esquina. Isso aí mesmo. Avenida Brasil. Eu já fiz visita Isso. para lá. O que acontece? O asbesto, aquele pozinho que gruda em tudo quanto é canto, tu imagina só. Você quer ver um exemplo? Eu cheguei hoje para a gente conversar, para a gente trabalhar, só que eu cheguei do outro local de trabalho. No meu quarto, né, no local onde eu estava dentro da minha casa, o moço veio consertar o ar-condicionado que não estava gelando. Só que o moço consertou e ele não limpou, claro, né? O moço só veio consertar. O que eu cheguei, o que tinha? Cheiro de poeira. Mas sabe aquele incômodo que não estava sujo, mas estava com aquele cheiro de poeira que te incomoda? Não só te incomoda, fica impregnado. Agora você pensa bem na poeira que fica impregnado dentro da roupa do trabalhador. É dessa forma que acontece. Então, é importante a gente justamente perceber essa situação. Tá? Isso aí é só uma das coisas aí que a gente tem dentre aí as milhares de situações que acontecem. E aí, tem que ter o vestiário duplo, porque a pessoa quer tomar banho no mesmo lugar, tem que ter uma guarda de roupa isolada. Ao final de cada jornada de trabalho, o empregador deve criar condições para a troca de roupa. Gente, me fala, vocês acham que isso faz parte da realidade de uma grande parte das empresas? Me fala Não, vocês. Não, mas em especial em área florestal agora, isso está batendo em cima, em especial na NR31, né? Que teve uma mudança na norma, agora a gente tem que ter o banho, só que não é um banho propriamente dito, né? Não é o pé da letra, mas que eles fazem agora, se lavam, né? As partes principais, a face, a parte do braço, as pernas, e que tem que ter toda uma estrutura montada para estar atendendo também. Para minimamente proteger aquele trabalhador. E aí, quando você não tem uma fiscalização, você tem todo um contexto de não obedecer à regra do jogo. Isso é ruim. Né? E outra coisa, a empresa ficou obrigada a informar os trabalhadores examinados em formulário próprio e tudo mais, aí fala sobre essas questões. Mas aí tem o modelo de cadastro, isso aqui é só para quem trabalha com asbesto, mas que eu, sinceramente, acredito que, como não é o perfil da Petrobras, não deve cair, mas é importante você ter uma noção. Agente químico, isso começa a ter chance. Por quê? O petróleo é um produto químico. E aí vocês vão ver que vai ter correlação com a NR20 e com a NR23. Então, os agentes químicos, eu estou te falando sobre a insalubridade de grau máximo, eu estou te falando sobre manipulação de arsênico, eu estou te falando de preparação dos compostos, eu estou falando de fabricação de produtos parasiticidas, inseticidas, raticidas, que tem composto de arsênico. Gente, fala sério. Se o negócio é contra os parasitas, contra os insetos, contra os ratos, você acha que é um negócio que faz bem?
Não dava. Insalubridade de grau médio. Alguns produtos do arsênico, mas que é em quantidade menor e tudo mais. Da mesma forma que insalubridade de igual grau mínimo. Pintura. Aí tem a questão do carvão. Tem muita fábrica de carvão nos lugares. Aí tem a chance. Isso daqui são diversos e diversos produtos que podem ficar ali dentro do contexto que pode acontecer. Tá? Aqui, no anexo 13, é a questão do benzeno. O benzeno, ele é cancerígeno. O benzeno, ele, onde tiver benzeno, você já sabe que é um grau de risco elevado. E o benzeno também tem lá os produtos químicos que eu tenho que ficar super ligada. Aí tem um detalhe. Peraí, deixa eu ver aqui. Os valores de referência relacionados ao benzeno, as operações. Tem o anexo 14. O anexo 14, principalmente para o pessoal da enfermagem do trabalho, os agentes biológicos. Então, o NR15, anexo 14, sabe o pessoal que ficou exposta, trabalhando, fazendo vacinação contra o Covid, não, porque o Covid era todo mundo, não foi para dentro da empresa. Qualquer tipo de vacinação ou qualquer tipo de procedimento dentro do posto médico, eu estou falando sobre agentes biológicos. E o agente biológico, ele é avaliado pelo tópico qualitativo. Tem aquele tipo de micro-organismo? É prejudicial? Ok, é o risco. Aí tem a insalubridade de grau máximo. É quem? Quem trabalha exposta de forma permanente em setor de doenças infecciosas. Quando eu trabalhei com paciente HIV, AIDS, hepatite, sífilis, tuberculose, insalubridade de grau máximo. A exposição lá no limite. Quando você trabalha com lixo urbano, quem trabalha com esgoto, grau máximo. Quem trabalha quem recebe grau médio é quem trabalha em contato permanente com o paciente, lá no hospital, no setor de emergência, em outros setores que é risco, mas não é risco elevado o tempo todo. Na contaminação por doença infecciosa. Pode ser por outro tipo de doença, mas por doença infecciosa, aí já não é. Quando você trabalha ali numa clínica médica, quando você trabalha numa pediatria, que é um modelo diferente. Aí, ó, olha os graus de insalubridade. Nível de ruído. Ó, os modelos, vários modelos. Agentes biológicos pode ser nível médio e nível máximo. Tá? Aqui está o tópico relacionado a NR15 que eu queria mostrar para vocês, queria trabalhar aqui com vocês. Quais são os pontos, Fernanda, que eu tenho que ficar mais ligada? Justamente esses pontos que eu mostrei para vocês aí, que a gente precisa entender que a chance é maior. Claro que eu preciso saber que a NR15 ela fala sobre grau mínimo, médio e grau máximo. Qual é, Fernanda, o que tem mais chance? Se você for pensar nas atribuições que o profissional Petrobras faz, você vai pensar nas atribuições relacionadas à atividade de grau máximo. O risco maior.